Eu só aprendi a amar Brasília, que é a cidade que eu nasci, que eu vivo, depois de ter morado fora. Se você não me conhece, oi, meu nome é Yamana, tenho 28 anos, sou de Brasília e eu criei o Imprevistos Musicais para poder compartilhar as minhas experiências, as coisas que eu gosto. Então eu compartilho sobre música, sobre viagem, sobre filmes, cultura pop, leituras, enfim, tudo que faz parte ali do meu universo. Se você ficou curioso, curiosa para saber mais, eu te convido a assistir esse vídeo, a assistir outros vídeos também do canal, a se inscrever aqui no canal e deixar seu gostei também, que vai ajudar muito essa criadora de conteúdo, tá? Esse vídeo basicamente é um pouquinho dos meus devaneios que eu tive e que eu tenho constantemente. Esse devaneio, inclusive, eu estava tendo quando eu tava tomando banho um dia desses, e aí eu falei, quero compartilhar um pouquinho, falar sobre. Então é um vídeo sem roteiro, basicamente, mas que eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que eu vivi e sobre o que eu penso sobre isso. E se você também tiver alguma coisa pra compartilhar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Antes da gente ir de fato pro assunto, eu preciso dar um contexto geral pra vocês entenderem um pouco sobre como eu pensava antes, tá? Eu fui uma criança, uma adolescente que nunca gostou muito de Brasília. Eu nasci aqui e vivo aqui, enfim, cresci, fui criada aqui em Brasília. E durante muitos anos eu reclamava muito sobre a cidade. Eu reclamava que nada acontecia em Brasília, eu reclamava que Brasília era muito chato, era muito parado, que não tinha nada pra fazer. Enfim, eu falava muitas coisas, gente, eu só reclamava. E a coisa que eu mais falava também era que meu sonho, meu grande sonho, era sair do país, era me mudar daqui, era morar em outro lugar. E essa vontade, ela começou a crescer quando eu comecei a ler Harry Potter, basicamente, que eu me apaixonei pela Inglaterra e me apaixonei por tudo que era de Londres, tudo que era da Inglaterra, do Reino Unido. Fiquei super curiosa, comecei a assistir vídeos de pessoas que moravam lá, assistir filmes, ler mais livros que se passavam por lá também. E aquilo, gente, uma adolescente querendo conhecer outros lugares, conhecer outros países, morar em outros lugares também. Então eu acabava que comparava Brasília com todos os lugares que eu via, sabe? Comparava com o Canadá, com a Austrália, com a Inglaterra, com, enfim, qualquer lugar, na verdade, que eu começava a pesquisar demais. E essa vontade também me fez pesquisar e estudar muito sobre formas de sair do país. Então, assim, eu virei quase que um especialista em intercâmbio, porque eu pesquisei sobre todos os intercâmbios possíveis que eu poderia fazer para lugares diversos, assim. Então, se você me perguntar hoje sobre qualquer coisa de intercâmbio, eu vou saber te falar com certeza, porque passei anos da minha vida estudando sobre o assunto. Então, contexto dado, ali em 2021, meio da pandemia, eu fechei o meu intercâmbio para estudar e trabalhar em Dublin, na Irlanda. Em janeiro de 2023, eu embarquei para Irlanda e em março de 2024 eu voltei para o Brasil. E voltei para morar aqui em Brasília. E durante esse tempo que eu fiquei fora, né, esse 1 ano e 2 meses, eu comecei a enxergar Brasília com outros olhos. Eu tive uma visão completamente diferente, na verdade. Comecei a perceber as coisas que de fato eu não gostava, mas principalmente as coisas que eu gostava muito e que fazia Brasília ser tão especial pra mim. Então, foi basicamente aquela história de você só aprende a dar valor àquilo que você perde, sabe? Então, isso de fato aconteceu comigo. E claro que, tirando a parte de que meus amigos e a minha família moram aqui, foi conversando e conhecendo pessoas de outros lugares, de outros países e até de outras cidades aqui do Brasil, que eu comecei a ver o que de fato fazia Brasília especial pra mim, porque eu comecei a compartilhar com essas pessoas as coisas que eu gostava de fazer aqui, de como era a minha rotina aqui, por exemplo, do que me encantava em Brasília e que às vezes era muito diferente de outra cidade aqui do Brasil, mas também de outras cidades ali da Europa e de outros lugares do mundo. Eu morei com indiano, morei com francês, morei com polonesa, morei com italiano, com mexicano, com irlandês também e com um espanhol. Então, a gente compartilhava muitas coisas sobre os nossos países e as nossas cidades. E nessas conversas,
eu começava a compartilhar as coisas que eu gostava, tanto aqui de Brasília, quanto do Distrito Federal e do entorno, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu reclamava de que nada acontecia em Brasília, porque era muito pequeno e, meu Deus, nada acontece, é muito chato, eu percebi que era uma coisa que eu amava e que eu amo de fato, que é o fato da gente ser, primeiro, a capital do país, mas nós somos uma cidade grande com cara de cidade pequena. Então, a gente não tem metade dos números de habitantes, por exemplo, de São Paulo, nem o tamanho de São Paulo também, mas a gente também é uma cidade grande, sabe? E eu percebi isso também quando eu comecei a fazer comparações até inconscientes com Dublin, que Dublin também é a capital da Irlanda, é uma cidade grande, mas uma cidade pequena ao mesmo tempo, sabe? Se eu não me engano, a Irlanda inteira, por exemplo, tem o número de habitantes parecido com o número de habitantes de Brasília. Então é como se a Irlanda coubesse em Brasília de certa forma. E morando lá eu percebi que eu gostava muito de estar num lugar que é uma cidade grande, mas ela não parece ser uma cidade grande. E Brasília é isso, assim, pra mim. Brasília é o lugar que eu fico tranquila, por exemplo, de andar. Lógico que questão de segurança também não é, meu Deus, o lugar mais seguro do mundo, mas assim, gente, a gente tá num nível de que quase lugar nenhum é, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto mais segura em Brasília do que em outros lugares do país, por exemplo. E eu também comecei a perceber que eu, de fato, se eu fosse morar em qualquer lugar do Brasil, eu moraria aqui. Porque Brasília tem exatamente o que eu gosto em uma cidade, tanto em questão de, por exemplo, a gente não ter prédios altos, tirando Águas Claras, mas enfim, a gente não tem, por exemplo, subida, descida, é tudo muito plano. A gente tá a pouquíssimas horas da Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que é um dos meus lugares favoritos no mundo. A gente tem a parte histórica, mas a gente tem uma parte de lazer muito legal também. A gente tem restaurantes incríveis, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente tem cafés muito legais. A gente tem uma parte de natureza que é muito legal também, seja o Parque da Cidade, por exemplo, que é um dos maiores parques da América do Sul, da América Latina, não lembro agora, vou deixar aqui na tela. A gente tem a parte, por exemplo, do Lago Paranoá, que pra mim eu acho incrível quando eu tô dirigindo, principalmente quando eu tô dirigindo e eu olho um pôr do sol incrível ali perto do lago. Ai, gente, eu amo mesmo. Brasília também tem a época que eu acho que eu mais gosto, e isso é uma coisa que eu sempre gostei e que eu continuo gostando muito, que é a temporada dos IPs. Principalmente quando a gente tá na época de IP amarelo, que a gente já entrou, inclusive tá bem cedo esse ano, mas tá mais cedo na verdade esse ano, mas é uma época que eu amo, que é andar pela cidade e ter pontinhos amarelos ali no meio do calorão da secura de Brasília. Inclusive é uma parte que eu ainda não fiz as pazes, que é realmente o calor excessivo e a secura extrema, que é uma coisa que eu não gosto, mas a gente abraça, né? A gente abraça e finge que tá tudo bem. Mas basicamente, gente, eu aprendi a fazer as pazes com Brasília e eu entendi que Brasília, pra mim, além de ser de fato a minha casa, né? Onde eu nasci, onde minha família e os meus amigos estão, Brasília é o lugar que eu sei que, independente de onde eu esteja no mundo, se eu quiser voltar, eu vou estar bem aqui, sabe? Eu vou conseguir fazer as minhas coisas tranquilamente. Não vai ser o fim do mundo, por exemplo, eu voltar pra cá, que foi o que aconteceu quando eu decidi, de fato, largar a Irlanda e voltar pro Brasil. E também no meio desse meu devaneio, eu comecei a perceber e a entender melhor a importância e o significado de cada cidade que eu passei, sabe? Então, Brasília é isso, Brasília é minha casa, é um lugar onde eu posso recomeçar quantas vezes for, e que eu sei que vai dar tudo certo. A Irlanda, Dublin principalmente, foi a cidade que me mostrou possibilidades, me mostrou uma Yamana que eu não conhecia ainda. Ela me fez amadurecer 30 mil anos em 1 ano e 2 meses, e ela meio que marca a Yamana jovem adulta que não sabia muito bem o que fazer e que só ia, sabe? Assim, ela só... Ai, vamos fazer? Então vamos fazer. E que também tinha certos receios, talvez,
mas que tinha muita vontade de fazer coisas. Da Yamana, que ela se conheceu, ela começou a entender do que gosta, o que não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, e começou a, de fato, fazer planejamentos daqui pra frente, sabe? Então, a Irlanda, ela me mudou e me mostrou, na verdade, quem eu posso ser e quem eu quero ser também. A Inglaterra, como eu falei pra vocês, que foi o ponto de início ali desse sonho de sair de Brasília. A Inglaterra, ela me representa exatamente esse lugar onde eu consigo sonhar, onde eu posso perceber que as coisas podem sim se realizar. Então, ela é meio que a personificação de que tá tudo bem sonhar e tá tudo bem ainda mais você realizar, sabe, esses sonhos. A Inglaterra foi o primeiro lugar que eu conheci, foi o primeiro lugar que eu viajei para fora do país, inclusive foi o primeiro lugar que eu fiz intercâmbio, então eu fiquei 1 mês lá estudando inglês quando eu era uma jovem de 16 anos, tem vídeos aqui no canal também. Foi o lugar onde eu passei o meu aniversário de 27 anos. Eu passei 2 dias lá e vai entrar vídeo no canal a qualquer momento. Mas foi o lugar em que eu percebi também que eu ainda tenho muitos sonhos, sabe? Tanto de morar um tempo, passar um tempo na Inglaterra, mas também sonhos de fazer outras coisas, de conhecer outros lugares. E ela me mostra que pode acontecer, sabe? E que vai acontecer, no caso. A Chapada dos Veadeiros, que eu falei pra vocês, fica bem pertinho aqui de Brasília, é o lugar onde eu consigo me conectar comigo mesma, com os meus guias, com a natureza. É o lugar onde eu vou quando eu preciso respirar, quando eu preciso dar uma pausa, assim, quando eu tô, meu Deus do céu, vou enlouquecer. Eu sei que se eu for pra lá e passar um tempo, eu vou voltar, assim, tranquila, com as minhas energias recarregadas, com os meus pensamentos em ordem. E é um lugar, assim, gente, incrível, incrível. Se você não conhece, inclusive, eu super recomendo reconhecer, ótimo. Super recomendo conhecer, porque de fato a Chapada é um lugar mágico, assim, sabe? Eu amo muito mesmo. E por último, tem um outro lugar também que eu não comentei nesse vídeo, mas é um lugar que tá muito, assim, no meu coração e que eu não vejo a hora de conseguir voltar pra passar um tempo, enfim, de férias, sabe? Nem que seja isso. Mas São Luís, no Maranhão. A minha família, por parte de pai, é de lá, os meus avós são de lá. Eu passei a minha infância inteira indo pra São Luís, todos os anos nas férias. E São Luís tá num lugar de nostalgia muito grande pra mim, num lugar também de família, num lugar de boas memórias, num lugar onde eu era muito feliz e não sabia, basicamente, de inocência, sabe? Assim, de se divertir com muitas coisas, de não ter muitas preocupações na vida, de me conectar e de me aproximar ainda mais, assim, com a minha família e com a história da minha família. É um lugar onde eu ainda tenho muitas memórias muito incríveis e que eu e minha prima e minha irmã, por exemplo, a gente vive falando que a gente precisa voltar para São Luís, porque, de fato, depois que os meus avós paternos vieram morar em Brasília, a gente nunca mais voltou pra lá. E, enfim, gente, é um lugar lindo, é um lugar muito feliz, com a cultura muito rica. E também tem memórias não só nossas, mas dos meus avós também, sabe? Da nossa família pra trás. Meu avô, enfim, ele tem histórias incríveis sobre a infância dele. E é muito legal ver também essa parte da história, sabe, da nossa história. Então um dia vem aí uma viagem pra São Luís, porque eu prometi pra mim mesma que um dia eu volto e, enfim, obviamente quando eu voltar eu vou compartilhar com vocês. Ai, gente, é isso, assim, eu comecei esses devaneios justamente porque eu tô ressignificando muitas coisas na minha terapia, inclusive, mas eu comecei a ressignificar lugares e entender também a importância de cada lugar pra mim, sabe? E eu sei que muita gente, principalmente quem mora fora, às vezes cai nessa de não saber onde que é o seu lugar, onde que é a sua casa de fato, porque
tem muito aquela história, né, de que, quando você mora em um lugar, parece que você não se sente em casa onde você nasceu, mas também ainda não se sente em casa onde você tá morando, e você fica meio perdido, assim, no mundo. Tem também gente que, de fato, vai enxergar casa como um outro país, uma outra cidade que não seja onde você cresceu e nasceu, e tá tudo bem também. Mas eu acho que é importante a gente começar a analisar um pouquinho, sabe? E entender melhor, porque às vezes a gente tá muito numa zona de conforto, pensando que, não, é aqui que eu tenho que ficar, então eu vou ficar. E às vezes você percebe que, na verdade, aquele não é seu lugar e você tem que procurar seu lugar. Ou então você pode acabar na mesma que eu, por exemplo, de perceber que você já estava bem no lugar que você estava, mas você que precisava mudar um pouco a sua visão, o seu pensamento sobre essa cidade, sobre esse país. Então eu queria saber de vocês, na verdade, o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês pensaram do lado daí. Coloca aqui nos comentários, vamos conversar sobre. E se você também já morou fora ou tá morando fora, me conta aqui embaixo como que foi sua experiência. Quero saber também como que foi pra você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês saberem sempre quando tem vídeo novo por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!